mais um quadro de podcast do Grupo GFP. A nossa intenção aqui, como vocês já sabem, é trazer profissionais da área de RH, liderança e empreendedores para falarmos sobre o que nós mais gostamos de falar, pessoas. Gestão de pessoas, lideranças, e hoje nós temos uma convidada especial aqui conosco, Emily da Refricrio. Seja muito bem-vinda, Emily. Obrigada, boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da rotina do RH, do dia a dia, né, e das nossas dores e conquistas também. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou aqui também com o meu sócio, Thiago Guide, da Medicri Medicina e Segurança do Trabalho, um tema também muito importante e relevante que nós vamos abordar por aqui. Seja bem-vindo, Thiago. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco com vocês duas e, na medida do possível, poder também dividir um pouco da minha experiência, né, com vocês também e com toda a audiência. Obrigada. Vamos lá, então. Emily, conta pra nós um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Já sabemos que a Emily é psicóloga. Quanto tempo tá na área do RH? Quantos profissionais tem hoje lá na Refricrio? Queremos te conhecer melhor. Certo. Então, eu iniciei, né, no ramo de RH assim que eu finalizei a minha graduação, no ramo de construção civil, onde eu tive uma experiência de 3 anos. E eu recebi a oportunidade de estar ingressando na Refricrio. Vai completar agora 2 anos que eu estou ali na empresa, né? Uma realidade totalmente diferente do que eu vi, então, né, no início foi aquele susto, lidar com um público diferente, mas fui me adaptando, né? Então, hoje já estou bem habituada ali com o pessoal, com a cultura da empresa. E hoje a Refricrio, ela está com uma média de 200 colaboradores. A gente hoje está contando aí com 9 lojas, 3 centros de distribuição. E agora, em breve, a gente também vai estar inaugurando mais um espaço. Então, a gente está fechando essa média por enquanto. 200 colaboradores, é um número bem expressivo, né? É, bastante gente. Me fala um pouquinho, quais são os serviços, produtos, o que a Refricrio entrega para as pessoas que estão nos assistindo? Certo. Hoje, o nosso produto, ele é focado no ramo de refrigeração. Né, nós somos umas distribuidoras, então a gente é distribuidora de ar-condicionado e também toda a linha de peças, né? Então, quem é o nosso cliente? Ele é um instalador de ar-condicionado, ele é aquela pessoa que trabalha com manutenção. Então, a gente tem diversos produtos, um mix bem grande nas nossas lojas. Que bacana. Emily, mais homens, mais mulheres, funcionários? Como que fica ali dentro da Refricrio hoje? Então, é bem dividido, né? Quando a gente fala mais de estoque, a gente puxa mais para o lado masculino. Quando a gente fala mais de comercial, televendas, já é mais feminino. Não que não tenha homens, mas é mais feminino. E comercial na loja também depende muito, é bem misto. Que bacana. Essa é muito importante quando a empresa consegue mesclar, né? Porque eu acho que traz uma riqueza de trocas maior, né? E a rotatividade hoje é um problema? Para a grande maioria das empresas é um problema. Aqui nós vamos trazer, gente, dores, soluções, porque o nosso interesse aqui é que realmente seja um aprendizado, como se você estivesse fazendo uma aula em casa. Sim, a gente tem. Não é um número muito grande, mas infelizmente temos, né? Acontece, é questão de adaptação, questão de cultura, questão pessoal, então acontece de ter rotatividade, mas não é um número muito grande. E também como a gente tem filiais em várias regiões, também depende muito da região. Algumas um pouco mais, outras bem menos. Tem alguma região que acontece mais, assim, que já tá mais... Eu acredito que São Paulo é uma loja assim que tem uma rotatividade um pouco maior. Aqui em Sara a gente também teve um pouco, assim, de um número expressivo de rotatividade, mas é o que a gente já está conseguindo controlar. Ótimo. Vamos falar então sobre saúde mental, um tema aí tão importante, né, dentro das empresas. Eu acredito que o ser humano, ele precisa ser trabalhado dentro dos 4 pilares, sempre falo desses 4 pilares, que é o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Tu acredita, Emily, que dentro das empresas a gente precisa trabalhar esses 4 pilares, que é importante a gente enxergar o indivíduo e o profissional dentro desses 4 pilares? Sim, eu acredito que sim, porque a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas, elas não têm como deixar emoção e sentimentos em casa, né? Então, se aconteceu algo em casa, ela vai levar junto para a empresa e assim vice-versa, ela também vai levar da empresa para casa. Então, acredito que a gente tem que sim olhar todos esses pilares. Até quando a gente fala de
segurança do trabalho, né, Thiago, medicina, segurança do trabalho, enfim, a gente não fala só sobre a saúde física do profissional, né, mas sobre esses 4 pilares, né, de realmente não só quando a gente fala de ter um laudo, de usar um equipamento correto, a gente fala também de segurança psicológica, né? Porque é importante para o profissional saber que ele está trabalhando num ambiente que preza por isso, que ele está se sentindo seguro, né? Na verdade, é algo que há tempos atrás não era levado em consideração, né? E hoje em dia, necessidade mesmo, a quantidade de pessoas com dificuldades emocionais, com problemas emocionais, e aí afeta diretamente o resultado da empresa, na vida pessoal, em tudo. E a parte de medicina do trabalho, ela passou a envolver também tanto a saúde física quanto a saúde mental dos colaboradores. Então é um assunto que é bem levado em consideração também dentro da área de saúde do trabalho, né? Eu sempre falo, né, que o profissional saudável consegue ser um profissional produtivo. Sim. Né? E a gente sabe, e tivemos uma experiência agora, né, que foi pós-pandemia, né, Emily? Eu acredito, pelo menos é o que eu tenho observado nas empresas que o Grupo GFP atende, que ainda existem reflexos dessa pandemia, né, no ambiente de trabalho, nas pessoas, né, então eu observo até que as empresas priorizaram mais essa questão de saúde do profissional depois da pandemia, porque ainda tem muitos profissionais excelentes, tecnicamente falando, com reflexos da pós-pandemia, né? Como é isso hoje? Como que tu enxerga isso? Temos muitos profissionais que trouxeram cicatrizes, né? Muito tempo em casa, perderam familiares e querendo ou não, isso hoje reflete, né? Então, é o luto que vem junto, é uma ansiedade, é uma depressão. Claro, muitos estão tratando, né? Estão buscando ajuda quanto a isso, mas hoje eu vejo que é bem mais presente nas empresas. E também o número de profissionais hoje utilizando medicamentos, Sim. né? Porque acaba sendo não que a gente é contra, né? Muito pelo contrário, né? A gente é a favor da ciência. Mas acaba sendo um recurso hoje muito mais rápido, né? Sim. Então é mais fácil de solucionar se eu ir direto pro medicamento, né? Eu não preciso estudar a causa. Eu vou direto pra medicação. Cortar aquele problema, né? Exatamente. Emily, quando falamos de liderança, lá na Refricrio hoje, existem líderes? Quantos tem? Existe algum programa, algum trabalho que é realizado com esses líderes? Traz um pouquinho para nós do dia a dia da Refricrio, se tratando de liderança. Sim, hoje a gente tem uma média de 35 líderes, né? Misto. Bastante, um número bem expressivo. Mulheres, homens, bem expressivo, porque como eu comentei, a gente tem muitas filiais, né? Então, cada filial é um gerente de loja. E aqui em Sara, onde a nossa matriz é onde fica todo o administrativo. Então, vários setores têm os seus líderes, né? Tudo bem dividido. Depende muito também do setor, mas tem alguns líderes que tem 1, 2 pessoas abaixo e tem os líderes que tem de 25 a 30 pessoas, então são os grupos bem maiores. A gente sempre está buscando treinamento para os nossos líderes, então anualmente a gente contrata uma empresa, faz uma parceria para estar fazendo um programa de treinamento, geralmente dura ali em torno de 6 meses, né? Esse ano que passou a gente já fez com vocês, né? Foi uma parceria bem legal, teve uma aprovação bem bacana ali na empresa, o pessoal gostou, elogiou bastante, e eu vejo hoje eles aplicando várias técnicas do que foi mencionado no treinamento, e eu fico bem contente que o pessoal realmente absorveu e tá levando a sério, né? Não deixou guardadinho na gaveta e esqueceu aquele conteúdo. Eu sempre falo que o treinamento é igual ao banho, ele vence, né? Então, a gente precisa estar com frequência repassando, né, esse treino, não só o técnico, mas o comportamental também, né? Sim. O motivacional também, para esse líder, para a equipe e principalmente o líder, né? Porque se a gente não vai a escada de cima, não tem como ele gerir uma equipe se a gente não der suporte, não der recurso para ele, né? Exatamente. É por isso que anualmente a gente busca estar trazendo treinamento para os líderes e também porque sempre tem algum colaborador novo, alguma liderança nova, então a gente sempre fornece para os colaboradores que já participaram de outros e para os novos também. É algo bem importante dentro da Refricrio. Isso que tu comentou deles eles estarem aplicando, né, vivenciando o que foi passado, isso é bem bacana, porque muitas vezes também a empresa está disposta a treinar, a empresa quer desenvolver a equipe, quer desenvolver os líderes, mas
quem está do outro lado não está com a cabeça aberta para receber isso e utilizar isso, né? E aí no final fica um investimento, um desgaste, acha que é ruim e tenta ainda algo que é para ser positivo se torna negativo, né, da empresa. Então, quando a gente vê que bota em prática, bota em ação o que realmente foi passado, aí começa a ver os resultados, né? Isso aí é bacana, né? E a gente também busca isso junto com os líderes, né? Por exemplo, a gente teve o treinamento que foi sobre feedback, né? Então, eu como RH já estou acostumada a fazer isso, dar os feedbacks, né? Só que eu puxo isso para os líderes também, né? Então, a gente já puxa... Tá na hora de dar um feedback, já conversou com a tua equipe, então tem aquele líder que dá o feedback em grupo, dá o feedback individual e eles estão aplicando, eles estão trabalhando isso. Eu acho bem bacana. Né? A gente tem que incentivar. Para que isso realmente aconteça, né? Exatamente. Falando de um tema um pouco polêmico, nós gostamos de polêmica. A gente até foi o nosso tema no último Conecta RH, né? Geração nem. Para quem não sabe o que é, nem estuda nem trabalha. Então, qual é a faixa etária, né, de profissionais que vocês têm hoje dentro da empresa para a gente chegar nesse assunto? Então, hoje fica ali entre 18 anos a 35, 40 anos, mais ou menos nessa faixa etária. Então, tem uma geração bem jovem e uma geração madura, podemos dizer assim. Né? Quando a gente fala dessa geração, né? Geração nem estuda e nem trabalha, a gente observa que vários estudos estão trazendo, não foi eu que dei esse nome, tá, gente? Vários estudos, né, têm trazido pesquisas, estudos, enfim, que tá cada vez mais difícil encontrar pessoas que querem seguir uma profissão dentro de uma empresa, né? Que queiram realmente seguir carreira dentro de uma empresa. Principalmente quando a gente fala dessa geração mais jovem, né? Então, são jovens que muitas vezes não têm habilidades sociais, cresceram dentro de apartamentos, excesso de tecnologia, excesso de videogames. E aí essa pessoa vai para o mercado de trabalho, ela não tem uma ambição, ela não tem um sonho de carreira, ela não tem um propósito bem definido. E isso é muito preocupante, porque a gente passa 1/3 da nossa vida no trabalho, né? Logo, o trabalho é uma esfera muito importante para nossa vida, né? Sim. Muito mais importante até do que a remuneração, a parte financeira, que é o meio, não é o fim do trabalho, é o meio. É a gente estar num trabalho onde a gente se sinta bem, onde a gente se sinta realizado, onde a gente, não, esse é o meu lugar, aqui eu me sinto em casa, aqui eu me sinto bem. Quando a gente fala dessa situação, né, que a gente vem enfrentando até na dificuldade de contratação de mão de obra aí, Emily, qual é o teu olhar sobre isso, né, dessa geração? Então, essa geração, ela é muito imediatista, né? Como você comentou, é uma geração que viveu trancada dentro do apartamento, que fica só voltada à tecnologia, celular, não tem interação social e muitas vezes não escuta os nãos em casa, né? Então, quando eles vão para o mercado de trabalho, vem as frustrações, né? Porque uma empresa, ela tem regras, ela tem normas, vai ouvir nãos, né? E muitas vezes gera muita frustração para essa geração mais nova, né? Claro que a gente dá a oportunidade, a gente contrata e vai muito de perfil também, de pessoa para pessoa, então não é uma regra. Exato. Né? Você que é jovem está nos ouvindo, não nos odeie, porque isso são pesquisas que estão trazendo, não somos nós que fizemos essa pesquisa, né? A gente está comentando acerca de estudos. Sim, só que o que a gente observa dessa geração mais nova? Eles desistem mais fácil, né? É uma dificuldade de um transporte público, tem que acordar muito cedo, ou eu vou chegar mais tarde em casa, já desiste da vaga. Recebi uma proposta que paga um pequeno valor a mais, já desistiu da vaga. Ou não teve aquela promoção esperada num pequeno prazo, né? Já está descontente, já quero também pedir o desligamento da empresa. Então, isso eu observo muito na geração atual. É bem preocupante os números e principalmente com relação até da economia, né? Por conta do futuro, né? Sim. Porque a maioria dos jovens não estão empregados, quando estão não fazem carreira, maioria, né? Não são todos, e não tem essa questão do propósito bem definido, né? O que eu quero, Sim. O que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Por isso que se torna cada vez mais importante que as empresas desenvolvam uma cultura, né? Sim. E a maioria não está fazendo um curso técnico, um ensino superior, né? Não sabem o que querem ainda, não é uma ambição, né? Não, e tu trouxe um gancho importante agora. Existe uma lacuna muito grande dentro
do nosso sistema de ensino, né, do nosso sistema escolar. Existe uma lacuna muito grande. O que acontece? Eu não vejo, por exemplo, os nossos filhos fazendo faculdade. Então, assim, eu sentei a bunda na faculdade 5 anos, pegando ônibus e trabalhando o dia inteiro e à noite fazendo faculdade. Eu não vejo que os meus filhos vão fazer isso, não. Até porque tu fica lá 5 anos, estuda várias disciplinas e conteúdos que tu não vai usar na prática. A faculdade, o nosso sistema hoje, né, ele não te prepara para o mercado de trabalho, não. Diferente do curso técnico, né? Então, existe uma lacuna muito grande hoje Sim. no nosso sistema educacional, né? E aí, o que acontece? O digital tem crescido muito, né, na maneira de ensinar pessoas. Eu acho isso muito bacana, é muito mais fácil, né? Meu Deus, há pouco tempo atrás, há uns 10 anos atrás, pra gente acessar um conteúdo, um conhecimento, era só pago, ou tu tinha dinheiro pra fazer uma faculdade, ou tu não tinha, né? E Exato. a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Só que também tem o outro lado, né, dessa lacuna, né, que o jovem, ele não quer se especializar, ele não tem paciência para estudar, ele não tem paciência para esperar um cargo de liderança, ele quer uma liderança unilateral, ou seja, sem ordem, sem hierarquia, né, e muitas vezes ele não está preparado para isso, esse que é o problema, né, Exatamente. É a questão dele ter maturidade emocional até para ele trabalhar no home office, por exemplo, né. Puxando também para esse lado, a gente já vê estudos aí falando muito desses trabalhos de home office, né? Da maturidade que precisa ter para dar resultado num home office. E hoje já se vê que tem uma queda muito grande, né? Dos rendimentos de quem está em home office. Aí tu imagina dentro de uma geração que, se tiver que ir lá cumprir um horário, a responsabilidade de ir lá já é difícil, tu imagina estando em casa, né? Tendo todo o conforto do lar, distrações, né? Então, acho que ainda fica mais difícil para eles ainda, né? Sim. E aí vou entrar num outro tema aqui que eu nem sei né, se talvez acredito que tu vai conseguir contribuir, Thiago. Como que fica a questão da saúde, né, essa questão ergonômica, quando o profissional ele trabalha em casa? Não tem como a empresa se certificar de que ele está sentando corretamente na cadeira, no caso eu agora não estou, mas aí, vamos supor, ele vai ficar lá 8 horas trabalhando numa postura, como que faz? Então, a gente tem orientações, né, quando passa para esse perfil de trabalho, da mesma forma que ele fosse desempenhar o trabalho dele dentro de um escritório, sentado o dia todo, e aí tem toda a orientação dentro dos laudos para, depende do perfil, né, de cada negócio, a estrutura, mas tipo de meia hora, levanta, dá uma alongada, 2 minutos, volta. Mas então, aí a gente não tem uma garantia. Só que não tem controle, não dá para ter esse controle. É a mesma questão do trabalho. Tu não vai medir o quê? Pelo resultado, de repente, que eles vão estar apresentando. Mas fora isso, tem que confiar, acreditar e pensar que realmente tá desempenhando o que deve ser feito. No escritório, no trabalho presencial, tá fazendo isso no home office, né? Vocês trabalham com home office hoje? Não, hoje a gente ainda não adquiriu essa modalidade. Na pandemia chegaram a trabalhar? Na pandemia eu ainda não estava na Refricrio, mas pelo que eu ouvi o pessoal comentar, alguns setores sim trabalharam home office por um período, mas assim que foi permitido retomar, todo mundo voltou ao trabalho normal. O que eu vi, né, nesse período da pandemia, que as empresas optaram pelo home office, que eu acho que é muito bacana, acaba sendo um benefício para muitos profissionais, né? Gera uma certa qualidade de vida, não cria aquele pertencimento de que eu me sinto parte desta empresa, desta estrutura, né? Porque querendo ou não, ele tá a maior parte do tempo na casa dele. Dificulta um pouco na questão das habilidades sociais, porque aí pensa, esse jovem que muitas vezes é um jovem de apartamento, é um jovem do videogame, é um jovem da tecnologia, aí ele vai trabalhar no home office, é óbvio que ele não vai desenvolver habilidades sociais, né? Porque ele não tem colega de trabalho, ele não tem equipe, ele atende o cliente somente à distância, então vai ficar mais difícil, né? Sim. Eu até queria muito um advogado nessa mesa hoje, gente, mas não tem, né? Não tem, né? Não tem, gente. Não. Eu fiz até a quinta fase de direito, mas abandonei. Então não tem, mas eu vou falar sobre esse tema também. Eu vi recentemente, não sei se foi na Você SA ou numa revista de RH, sobre
estarem desenvolvendo softwares na parte da inteligência artificial para monitorar o trabalho no home office, algumas empresas. Então, ou seja, algumas empresas já tiraram o home office por o profissional não ser comprometido. Às vezes ele não tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada, às vezes ele não tem um lugar adequado para fazer, às vezes ele tem 5 cachorros em casa, às vezes ele tem um cachorro que qualquer barulhinho que dá, o cachorro grita, né, um cachorro barulhento. Então tudo isso atrapalha o trabalho dele, e a empresa não tem como obrigar, sim, só como orientar, né, Thiago, como a gente estava falando. Então muitas empresas já tiraram, maior parte, empresas até não tem ninguém, né. Eu acho isso ruim, de certa forma, né? Eu acho que falta um preparo para que a gente possa colocar alguns profissionais e incluir isso até como um benefício, quando dá para fazer, porque não são todos os segmentos que dá, né? Mas quando existe uma facilidade. Mas também, por isso que eu queria um advogado aqui, porque eu queria saber se a gente consegue, eu não sei se é possível, né? E é legal fazer esse controle. Se tiver algum advogado, comenta aqui no vídeo pra gente, porque vai ajudar muita gente que tá assistindo, né? Sim. Então, eu vi essa semana uma matéria. Eu li essa matéria também. Tu tá falando se por meios legais pode ter uma forma de monitorar, né? Eu confesso que eu também não sei pontuar algo sobre isso, mas eu li essa matéria mesmo. E era esse software, essa inteligência artificial, ela media os toques no teclado. Isso. Foi no Conecta RH que botaram. Foi no Conecta. Tá ali. Foi. Então foi ali. Mas eu já tinha visto. Eu já tinha visto no Instagram, numa postagem de empreendedorismo sobre isso. E essa mesma reportagem, né? Então era pelo controle dos toques no teclado, né? Eles identificavam que a pessoa não estava trabalhando no horário que deveria estar trabalhando conforme as orientações, né? Carga horária da empresa. É polêmico. É polêmico, porque muitas vezes a pessoa não vai estar ali digitando, né? Ela vai estar numa reunião, ela vai estar numa chamada de vídeo e Exato. caracteriza o que não Estendendo está a trabalhando. roupa, É isso aí. tirando lixo, brincando com o cachorro. Aproveitando aquele momento. Porque querendo ou não, o trabalho em home office ele se categoriza um pouco diferente, né? Então, não tem como exigir a mesma coisa. E eu acho também que as empresas que trabalham com home office precisam implementar um programa de preparo. Sim. Então, assim, esse profissional vai trabalhar no home office, a gente vai fazer toda uma integração diferente, um trabalho diferente para ele, né? Para que ele saiba que aquilo vai beneficiá-lo, né? Quanto mais produtivo eu sou, mais eu cresço, mais retorno eu tenho, porque a empresa vive de resultado, né? Exatamente. Emily, fala para nós sobre recrutamento e seleção, né? Hoje é uma dificuldade para todos nós, está cada vez mais difícil encontrar pessoas qualificadas, né? Como funciona o recrutamento e seleção da Refricrio? Até para as pessoas que às vezes querem se candidatar a uma vaga, saber onde que ela consegue se candidatar. Certo. Então, o recrutamento e seleção, ele é feito por mim, né? Eu que cuido de toda essa parte, que demanda bastante tempo. Vocês podem observar que ela está com olheiras profundas. É algo que demanda bastante tempo, né? Então, como eu comentei antes, a gente tem várias filiais e eu também fico responsável por fazer esse recrutamento de todas as filiais. Então, sempre que a gente tem uma vaga, uma nova oportunidade, a gente divulga em redes sociais, divulga no nosso site, tenta fazer o máximo de divulgação para conseguir receber o maior número de currículos também. E usa algumas outras ferramentas aí para estar captando currículos em alguns sites também. Quando a gente fala de filial, eu costumo fazer esse contato via WhatsApp, online, uma chamada de vídeo, né? E um segundo momento, esse candidato ele vai até a filial e participa de uma entrevista presencial com o gestor. E depois a gente faz uma reunião, conversa, alinha qual o candidato que a gente vai optar para aquela vaga. Essa decisão nunca é tomada por um só. Não, ela é sempre o ideal, em conjunto. Né? Que essa ela decisão é sempre de contratação seja baixada. Gente, é aquela regrinha simples, né? Seja rápido para demitir e demore para contratar. Exatamente, Fato, né? exatamente. Porque é sempre um processo de venda, uma contratação. Então, o profissional, ele tá ali, ele tá se vendendo, né? Exato. Até para dizer qual é o defeito, a ansiedade. Né? Todo mundo. Então ele é um processo de venda. Perfeccionista. Perfeccionista, é um outro defeito. Teimoso. Teimoso, é um defeito persistente, né? Gente, assim, ó, né? Primeiro que é o tipo de pergunta que nem se faz, porque cada um vai responder o que cabe melhor, né? Igual um primeiro encontro. A pessoa vai perguntar, eu vou responder aquilo que o que fica mais bonito, que é né? melhor e é mais bonito, a minha Lógico, narrativa. né? Que a gente falou, tô ali me vendendo, eu não posso vou entregar. falar meu defeito, não né? posso entregar as cartas assim, né?
A gente está fazendo muito ali no grupo GFP, que a gente contrata para todos os estados a nível Brasil, né? A gente começou a fazer isso esse ano. E a gente está trabalhando muito de forma entrevista online e está dando muito certo. E aí tu me trouxe essa questão, né, das filiais, e enfim. E a gente faz a entrevista presencial também, na verdade é o gestor, né, a empresa contratante, só na etapa final. Então é bem próximo, Isso, né? bem parecido. Essa é a nossa realidade hoje. E é sempre o que eu falo com os gestores. Na entrevista online, o candidato ele tá na casa dele, no conforto, e a gente não consegue pegar algumas características ali, algo que ele vai esboçar no momento que a gente faz uma pergunta, né? Então, essa entrevista presencial, conhecer o ambiente de trabalho, conhecer realmente a função que ele vai desempenhar e as perguntas sendo respondidas presencialmente, elas geram um impacto maior. E ali a gente consegue pegar alguns detalhes que online passou batido, né? Então, por isso que eu gosto de ter essa entrevista presencial com gestores e depois a gente se reunir para decidir. E geralmente o que acontece, né? Os líderes querem contratar rápido, né? Sim. E demoram para demitir. Então, é importante passar por várias etapas, né? E até ter mais de uma pessoa aprovando essa contratação para que a gente faça a contratação mais assertiva possível. Exato. Eu sempre falo que contratar numa empresa é igual abotoar o primeiro botão da camisa. Se tu começa abotoando errado, né? A casinha errada do meio para frente, enfim, todo o resultado da empresa vai sair errado lá no final. Tu vai ter custo, tu vai desligar, né? Sim. Então, é bem importante que a gente faça isso da maneira correta, né? Os Exato. líderes participam desse processo. Participam. E quando eu faço aqui na matriz, eu também tento trazer o gestor do setor para estar participando junto presencial também. Perfeito. Gostaria muito de agradecer a tua presença e, claro, gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, principalmente falando sobre essa parte de saúde mental. Os nossos podcasts, eles não têm pauta, né? A gente vai falando de temas atuais, da realidade, até para que ele não seja algo engessado. Então, hoje a gente falou de um pouquinho de tudo aqui, né? Sim. Achei que foi uma troca bem bacana. Então, se tu pudesse mandar uma mensagem aí pros profissionais que estão nos ouvindo, principalmente RHs, né, que eu tenho visto que a maioria dos RHs estão adoecendo, estão sobrecarregados, estão exaustos. Qual seria a tua mensagem nessa câmera aqui? Então, Fabrícia, né, e pessoal que está ouvindo em casa, o RH, ele muitas vezes é isolado, né, ele é sozinho, ele acaba sendo esquecido. Então, acho que a gente tem que buscar ajuda, né, a gente tem que se reunir mais com a nossa equipe, com o pessoal da nossa empresa e também com o RHs, né, a gente tem que ter esse contato com o RH de outra empresa para a gente também escutar as dores deles, né, nos enxergar nas dores deles e ver que isso não acontece só com a gente e também tentar buscar soluções e melhorias e trazer para o nosso dia a dia. Então, acredito que esse contato é muito importante. Eu sempre falo, né? Quem é que cuida do cuidador? E o RH, ele cuida de pessoas, né? Exato. Então, eu acho muito lindo as ações que o RH promove no mês de setembro por conta da saúde mental, as CIPATs e tudo, né, Thiago? Mas o RH, ele tem também que cuidar dele mesmo, Dele né? mesmo. Porque, querendo ou não, é ele que dissemina a cultura da empresa, normas, regras e diversos outros processos importantes, ele precisa estar bem, né? Sim, o RH é o exemplo, né? Eu sempre Exato. costumo falar, a gente é exemplo. Exatamente. Obrigada pela participação. Tiago, deixa uma mensagem pro pessoal aí que está nos assistindo, pessoal da área aí do RH que cuida da medicina, segurança do trabalho. Quero finalizar esse bate-papo de hoje falando um pouquinho dessa questão da segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, do quão isso deve ser visto, né, com algo tão importante hoje dentro de uma organização, não se tratando apenas de custos, de dinheiro gasto sem retorno, né? Então hoje quando você tem uma qualidade de trabalho boa, a equipe preparada, saúde física, saúde mental em dia, a produtividade, o resultado, todo mundo tem a ganhar com isso. Então, a saúde e segurança do trabalho ela deve ser vista com outros olhos por muitos ainda que entendem que isso só vem para atrapalhar, para ter mais custo, como eu falei, despesa para a empresa. Então, isso deve ser visto com outros olhos, deve ser levado muito em consideração, né, e ser cuidado, né, de toda a equipe aí, em benefício, como falei, de todos, empresa, colaboradores em geral. A parte mais importante de uma empresa sempre serão as pessoas.
Isso não é romantismo, nem frase filosófica, mas sim porque são as pessoas que vão trazer o resultado que a empresa está buscando. Sem as pessoas, a empresa é só uma estrutura física fechada, né? A gente não consegue produzir, não consegue clientes, não consegue escalar, não consegue chegar no nosso resultado. Muito obrigada, foi uma honra estar com vocês aqui nesse bate-papo, acredito que foi bem prazeroso para as pessoas que estão nos assistindo também. Foi bem legal, agradeço o convite, a oportunidade de passar essa tarde com vocês e dividir um pouquinho da nossa rotina, né? E próximo convite estarei aí. Emily, deixa para nós aí o contato das redes sociais, da empresa. Agora é a hora do merchan aqui no final do podcast. Certo, a gente tem ali o nosso Instagram, @refricrio, LinkedIn também, @refricrio, e temos o nosso site, onde a gente publica as vagas e também tem o espaço Trabalhe Conosco, onde os candidatos podem estar se inscrevendo. Obrigada. Obrigada também. Merchan agora aqui, né, gente? Porque a gente também tem que comer, né? Tem que aproveitar a oportunidade, né? Não podemos desperdiçar uma oportunidade dessa, né? Então, Instagram, @medicri medicina, no nosso site também, medicri.com.br, e @Thiago Guide, eu, pessoa física, também disponível. Se você gostou do que você viu aqui, foi praticamente uma aula, né, gente? Falamos aí sobre vários braços dentro da área de gestão de pessoas. Não esquece de curtir aqui, se inscrever no nosso canal. Assim, os próximos conteúdos você vai receber uma notificação para poder assistir. Muito obrigada!